Beleza, aqui é o Lucas, sejam bem-vindos ao Lucas HC. Então, hoje o vídeo de hoje, né, ele saiu um pouco mais tarde, né, eu ia postar ontem, mas eu postei hoje às 7 horas da tarde, né, às 7 horas da noite, perdão. Então, vamos lá. O vídeo de hoje vai ser sobre as joias sombrias, né, a continuação sobre as joias do poder, e vamos lá. As joias sombrias são joias que perderam, algumas joias que perderam, né, a corrida dos 12, que vai ser até o próximo tema do próximo vídeo das minhas joias, das joias do poder. Mas antes de eu falar isso, tenho que falar delas aqui. Então, vamos lá. A primeira joia, né? Elas são de todos os sentimentos dos 7 pecados capitais. E a primeira joia é a joia da ira e o líder de todas as joias sombrias. É a joia do vermelho rubi. Ela conseguiu essa cor, né, depois de virar uma joia sombria. Né? Só para vocês saberem, eles mudaram de cor quando aconteceu. Né? Eles mudaram para uma cor um pouco mais escura, mas ainda continuaram com a mesma cor. Por exemplo, o vermelho rubi, que é a cor aqui. O animal que é representado é o Allosaurus. Se vocês saberem, ela é uma das terceiras joias a ser criada pelo pai das joias, né? E com isso, ele é o filho dela. Eu vou contar hoje os das 7 pecados capitais e a família real também. Ele tem o sentimento da ira. Quanto mais ira você tem, mais poderoso você fica aos pés contendo essa joia, né? E o, e o medieval que nós temos aqui, né, que é o príncipe bastardo, né, que ele na verdade era um príncipe, mas virou bastardo, né, foi expulso. Ele tá como príncipe medieval, que foi o primeiro a utilizar essa joia. As joias dos 7 pecados capitais nasceram, né, foram os primeiros que foram utilizadas aqui, né, na era medieval, em 1543. E a arma é a Estrela do Amanhã. Muita gente não sabe, mas existe uma arma chamada Estrela do Amanhã, que é uma vara, né, como vocês estão vendo aqui, com uma bola, uma corrente e várias coisas saindo, né, saliências saindo. Né. A próxima joia é a joia azul esverdeado, a joia do golfinho, a joia da luxúria, né. E, como eu falei, o animal representativo dela é o golfinho. Ela ficou em 17º lugar na corrida. Sim, gente, a corrida também era por terra e por mar, né? Aqueles animais que eram mais aquáticos faziam a corrida na água, e os que eram terrestres corriam na terra. E aqueles que eram de voar também corriam, eram considerados terrestres, mas alguns corriam até voando. Por exemplo, o dragão, o galo e alguns outros, né? E o sentimento da luxúria. Parecido com o da ira, quanto mais desejo ela tem contra alguém, mais forte ela fica. E a pessoa que utilizou essa joia foi a cigana. E as armas que ela usa são pequenas facas pequenas que ela pode jogar sem problema nenhum, né? E essa joia, quando você utiliza, você tem uma ponta, você consegue lançar facas, jogar coisas com uma maestria. A próxima joia é a joia de cor mel. É um amarelo, é uma cor meio que mel, um amarelo meio mel, né? O animal dela é o hipopótamo, tem idade de mais ou menos de 29 anos, 29 milhões de anos, e é o sentimento da gula. Quanto mais fome você sente, mais vontade de comer, mais forte você fica. Ela é uma das joias mais fracas também, porque nem todo mundo fica com fome toda hora, então é colocada aqui. E uma coisa também que é a sua arma, o cutelo e o gambler, né? Que é meio que um ladrão, meio que um ladrão. E eu falo a verdade, essas duas joias se dá muito bem com a joia do próprio ladrão, que é a joia do roxo, a joia roxa, né? E a joia lilás também eles se dão muito bem, né? E é uma das joias que estão meio para um anti-herói, né? E também um pouquinho também, quanto mais você quer também pegar um pouco do poder dele, você também fica um pouco mais forte, mas isso atribui mais para a joia da ganância, né? E que eu vou falar um pouco mais depois. A próxima joia, né, que ficou em 19º lugar, é a joia da cor magenta, né, que tem um animal símbolo, a Naja. Eu tava pensando no animal, né, quando eu tava criando as joias, né, a joia delas, e eu pensei, qual que é o animal mais invejoso do mundo? Que o pessoal sempre coloca cobra, então eu coloquei a Naja. Mas como eu já tinha cobra, eu pensei, vou colocar uma serpente, que é como o pessoal meio que chama cobra e serpente.
Um dia eu posso falar qual que é a diferença entre cobra e serpente nos meus vídeos que eu falo sobre animais, né? Eu já coloquei alguns vídeos sobre animais aqui. Ela tem a idade de 6 milhões de anos e para alguns você já estava a imaginar. Mas existe outra joia que tem 6 milhões de anos. Sim, elas são irmãs. São 3 joias que são 6 milhões de anos e são irmãs. E uma joia foi criada para proteger essas outras duas. E não é a joia da proteção, só para vocês saberem, tá? Né, como eu falei, é o sentimento da inveja, e o bardo foi o primeiro que utilizou essa joia e utilizava uma arma, uma faca serrilhada. Já o 20º, né, que chegou aqui na cor cinza, que era a joia de cor cinza, a joia do Raccoon. Eu chamo Raccoon, mas é guaxinim, né? Raccoon é em inglês, né? E tem 5 milhões de anos a idade dele. E é o sentimento da ganância, né? Eu não expliquei o poder da inveja, mas é porque eu estava esperando o dele, que é muito parecido também. Quanto mais você tem, mais você quer pegar o poder do outro, mais você quer o poder, você mais sente ganancioso em pegar o poder, em ganhar a pessoa, você fica mais poderoso. E já a joia da inveja, quanto mais inveja você sente em vencer esse combatente, que ele tá parecendo mais forte que você e você tem inveja dele, mais poderoso você fica. É uma similaridade muito grande dessas 3 joias, da gula, da ganância e da inveja. E o medieval é um trapaceiro e utilizava uma besta como arma. É um pouquinho diferente porque não é uma joia muito de lutar. Né? Muitos que utilizavam essa joia não utilizavam ela para lutar, meio para como suporte para outras joias. Essa joia, a joia da ganância, não os outros. Já a joia do orgulho é a segunda no comando nas joias, né? Ela é uma das mais novas, né? A joia de cor negro, a joia do crocodilo, né? Ela tem uma grande similaridade, uma grande amizade meio que com a joia vermelho rubi, por isso que eles estão primeiro e depois a joia de cor negra, né? É um preto um pouco mais escuro, bem mais escuro do que a joia preta, então não confundem muito, né? É uma das joias mais novas, 80 milhões de anos, 80 mil anos, na verdade 80 milhões de anos, mas eu coloquei mil aqui, perdão, agora que eu tô olhando. E o sentimento, como eu falei, é do orgulho, e o medieval que utilizava é o assassino, né, que utilizava uma clava para lutar. Já a última joia é a joia da preguiça, né? E vocês já devem imaginar qual que é o animal que utiliza essa joia, né? A joia de verde escuro com a sua cor, né? A preguiça, né? Praticamente, vocês já imaginariam qual que é o animal que eu colocaria nela, né? Dá para imaginar, né? É o animal que mais tem problema com preguiça, né? E, né? E o animal medieval dela é o menestrel, né? O menestrel, ele utilizava muita preguiça para poder fazer as coisas, quase morreu por isso. Um dia eu vou contar a história de cada personagem que utilizou as joias na época medieval, né? Eu vou contar aqui no canal, né? Igual os Aventuras de Anne que eu vou fazer, né? E ele utilizava um arpão, uma arma de arpão para poder lutar. Tanto o arpão em si, né, que ele utilizava, tanto a arma de arpão para poder atirar, e ele tinha uma grande mira. Agora eu lembrei a palavra, né? Que era da joia lá da luxúria que eu tinha que falar, né? Que tinha uma ótima mira. E a próximo que eu vou falar aqui hoje é a joia da família real. A joia do rei, da rainha, da princesa, do príncipe bastardo e do príncipe perdido. Algumas delas eu já falei, como da princesa e do príncipe bastardo, que estão aqui. E eu vou falar um pouco delas também, porque elas ficam mais poderosas quando estão com elas aqui. E vamos lá. A primeira joia é a joia de cor metálica. É a única joia que que não é uma joia preciosa, que é metal, né? Que é uma joia de metal mesmo assim, não é uma joia, uma pedra, né? Não é uma pedra, é um metal, né? E ela é o maior. E eu não coloquei o animal aqui porque eu queria falar para vocês porque é o Tiranossauro Rex. É o nosso querido Tiranossauro, né? O rei, né? O pessoal fala que ele é o rei, né? O rei lagarto tirano, que é o significado do Tiranossauro. E só para vocês saberem, eu já vou fazer um vídeo de Tiranossauro na série dos dinossauros que eu tô fazendo,
né? Eu fiz do estegossauro, dá uma olhada lá também, né? Vou colocar o link aqui na descrição, mas pode dar uma olhada também lá no canal. E ele é o rei, né, de todas as joias, ele que governa todas as joias, ele que colocou as joias sombrias, o enfeite, ele colocou o feitiço nas joias sombrias para elas se tornarem sombrias, né? E com o seu grande tridente mágico, ele consegue ordenar as joias fazerem o que ela quiser. Né? Como o sentimento dela é o da liderança, ele lidera todas as joias. Quando um portador ele utiliza a joia para o mal, ele aparece, né? Quando ele percebe que ele está utilizando para o mal em um planeta, está correndo muito perigo, ele aparece lá. Né? Por exemplo, no Charles ele apareceu uma vez, na Aventura de Anne ele apareceu 2 vezes, e no Medieval ele apareceu 3 vezes. Ele não é muito de aparecer, só para vocês saberem, ele apareceu 8 vezes no total na Terra, né? Ele não é de aparecer, né? E isso é muito pouco, porque a maioria das joias aparecem em cada 100 anos para conseguir um portador. Já ela só teve 2 portadores, o Charles e mais um, né? O Charles, eu já tô dando um spoiler pro Charles utilizar essa joia no futuro, ele utilizou por pouco tempo, só para vocês saberem, né? Mas ele também utilizou. Já a joia de cor carmim é a joia da águia, né? Ela é a joia meio que esposa da joia metálica, né? Ela também é uma pedra e ela utilizou. E se ele é o pai, ela é a mãe. Ela nasceu em 3,3 bilhões de anos atrás e tem o sentimento do renascimento. Ela é todo mundo que morre e ela está presente, ela não deixa morrer. Ela cura, né? E todos os que estão presentes meio que viram imortais, né? E como a joia anterior era o rei, ela é a rainha, né? E ela utiliza um cetro, né? Como arma, né? E praticamente como o tridente, às vezes é colocado como rei e ela aqui é colocada como cetro de rainha, eu quis colocar aqui. Já o nosso príncipe bastardo é a joia do Alossauro que eu falei pra vocês, né? Eu não preciso falar muito, né? Eu vou falar aqui que realmente ele era o príncipe bastardo, ele foi o primeiro príncipe, primeiro filho delas, deixa eu dar uma voltada aqui. Ele foi o primeiro príncipe deles, né? O primeiro filho deles e depois que ele traiu eles para ir para Joias Sombrias, de ter perdido ter sido colocado, né? Ele ter sido ameaçado para poder colocar ir para a corrida e ter perdido a corrida, né? Dos 12, né? Que decidiria qual que eram as joias mais poderosas e as joias que seriam as melhores e iam ficar mais no ranking, né? Ele endoidou geral e sentiu o sentimento da ira e foi aí que ele conseguiu virar meio que sombrio e começou a contaminar todos os outros. Eu vou contar isso um dia, mas eu tô passando meio que por cima disso, né? E a joia, né, do dragão, a joia da princesa que eu falei pra vocês, né? Eu não preciso falar muito, né? Que eu falei no primeiro vídeo, né? Dá uma olhada no primeiro vídeo se vocês não viram, né? E essa é a mais impressionante, a joia do príncipe herdeiro. O primeiro filho de todos aqui, né? O primeiro filho deles, né? Só que foi perdido e só foi descoberto de 35 milhões de anos, né? Ele já estava vivo antes do príncipe bastardo, mas só foi descoberto já 35 milhões de anos e foi cuidado, né? E um dia eu vou contar também o que aconteceu aqui pro príncipe herdeiro ser perdido. O príncipe perdido voltou, né, como eu falei para vocês, né? Ele é sim uma joia real. E só para vocês saberem, as joias reais são as joias mais poderosas, aonde as outras joias, né, elas obedecem fielmente. Se essas joias falam, as outras joias falam não, eles se a joia real fala não, eles têm que obedecer e falar não. Se ela fala sim, elas têm que obedecer sim. Né? E várias guerras já foram acontecidas por discussões, né, para essas joias, e até as joias morreram, foram trincadas e quebradas. Né? Por exemplo, um dia que eu vou falar, né, verdade, pessoal, essa não é a última parte. Ainda tem as joias dos 10 mandamentos. Ainda tem as joias contrárias dos 7 pecados capitais. Tem as joias dos 10 mandamentos que morreram, infelizmente. Né? E que eu falei aqui pra vocês que é a joia do próximo vídeo, as joias dos 10 mandamentos. Agora eu tô lembrando, não é o último vídeo. Eu ia falar que era o último vídeo, mas não é. Agora eu lembrei, né, que são as joias perdidas na primeira Guerra das Joias.
Mas antes de eu falar das joias dos 10 mandamentos, eu tenho que falar da Corrida dos 12 e das joias da Primeira Guerra, né? A Primeira Guerra das Joias. Então, o vídeo fica por aqui, então eu terminei o vídeo, então fica por aqui, né? Então, espero que vocês se inscrevam aqui embaixo, dá o like, né, que é muito importante para você receber as notificações também no sininho, né? O YouTube entende que você gostou e vai te recomendar toda vez que tiver, né? Tanto com o like, tanto com o sininho, né? Porque às vezes o YouTube nem notifica também, né? Que é meio difícil de notificar. E com isso, eu termino o vídeo de hoje e até a próxima, pessoal. E, como eu sempre falo, do próximo vídeo que a gente vai fazer, né? Vai ser um vídeo que eu vou falar sobre o Velociraptor, né? Que é o vídeo do dinossauro que eu falei há alguns dias, né? Eu falo que é o vídeo do Velociraptor há alguns dias atrás, né? Alguns vídeos atrás. E por isso é o próximo vídeo. O vídeo já tá ficando longo, né? Tá com quase 16 minutos, então eu vou deixar vocês aqui e até mais, pessoal. O Luca TV foi extinto, mas alguns sobreviveram e viraram Lucas HC. Até mais, pessoal.